E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Git. Eu acho que vocês já devem ter visto bastante conteúdo na internet, então nem vou entrar em bastante definições aqui. Eu vou soltando e provavelmente eu vou trazer alguns vídeos explicando justamente cada coisa. E eu espero que essa playlist ajude pra caramba. Oh, não se esqueça que a gente tem playlist aqui pro Fast API e tem justamente para estrutura de dados, para quem está começando dentro do mundo da ciência da computação, que vai te ajudar, de certa forma, a entender alguns conceitos básicos em relação à estrutura de dados em si, dentro da programação, né? Tipo, e isso tenho certeza que o ajudará bastante. Bom, o que é o Git de fato? O Git nada mais é que um sistema de controle de versões, né? Existem N sistemas de controle de versões em si que a gente tem no mercado. Tem o CVS, tem o Subversion, tem o TFS, tem o Mercurial e o mais conhecido é o Git, né? O CVS, por exemplo, é o mais antigo que existe, por exemplo. Mas o mais de fato usado é o Git, tá? O Git foi criado pelo Linux Torvald, que é o mesmo criador em si, o Linux Torvald, é difícil falar esse nome, pelo mesmo criador em si do Linux. E ele gosta de justamente usar a frase de que ele gosta de utilizar, né, meio que fez da internet um sistema de backup para ele. Bom, para quem de fato é dedicado o Git, né? Para quem tem que usar o Git de fato? Acho que todo programador, né? A partir do momento em que você está desenvolvendo alguma feature nova e você tem um repositório central, por exemplo, que esteja em produção, estou falando isso dentro de um cenário real, você de certa forma precisa ter uma versão em que você está desenvolvendo uma feature e depois fazer justamente integrar isso a um repositório central que você esteja trabalhando, correto? Então, justamente o Git tem essa funcionalidade de você justamente trabalhar com N versões do seu código e depois mesclar em um repositório central. Bom, nesse vídeo aqui, nessa playlist, eu vou justamente falar sobre noções básicas do Git, né, que o ajudarão, de certa forma, a entender mais sobre essa ferramenta incrível. Bom, eu vou fazer um mkdir aqui de uma pasta de um projeto, né, chamado meu projeto, que olha aqui, criativo. Eu vou fazer justamente um git init aqui. Antes disso, depois de ter feito o git init, eu vou dar um git version. Mas por que você não está ensinando como instalar? Eu acho que já tem bastante conteúdo falando sobre instalação e se você digitar no Google git install e o sistema operacional que você quer, você será direcionado para a pasta correta, para a pasta correta não, para o link correto justamente para te ensinar a instalar esse cara, beleza? Bom, feito isso, eu sei qual a versão do Git que eu tenho, já dei o Git init no meu repositório, eu estou vendo algumas dicas que ele está falando sobre configuração, sobre branch, eu vou trazer tudo isso nos próximos vídeos, explicando basicamente cada conceito que está por trás dos panos. Mas se eu dar um ls nesse cara, não nesse cara, mas se eu dar um cd, olha que eu fiz besteira, tá? cd meu projeto, por exemplo, se eu dar um git init, por que eu digo que eu fiz besteira de git init na minha pasta anterior, que era o meu workspace, mas não tem problema. Se eu dar um ls nesse cara, por exemplo, agora, você vai ver que ele tá vazio. Ué, mas, putz, o que o Git fez de importante então? Existem repositórios ocultos, tanto no Windows e qualquer sistema que você tiver a utilizar, em que você justamente tem que os repositórios ocultos muitas vezes são denominados com um ponto na frente, né? E no Git, justamente para ele criar um repositório oculto, um diretório oculto, você vai ver que ele tem um ponto na frente e o nome justamente do Git. Se eu dar um cd nessa pasta aqui agora, por exemplo, eu vou dar um clear aqui rapidão, pessoal. Você vai ver que ele tem um monte de arquivos. Tem o head, tem as branches, tem config, tem description, tem o hooks que de certa forma te ajudam a automatizar bastante coisa no seu repositório. Eu quero que você faça commit, mas não faça commit se você não, por exemplo, dizer que isso foi testado de tal forma, por exemplo, sabe? De certa forma, eu quero fazer commit, mas você não pode fazer commit depois da meia-noite, por exemplo, sabe? Então, o hooks, por exemplo, tem essa utilidade de você conseguir, de certa forma, automatizar esse processo. Eu vou trazer tudo isso aqui, então, tipo, só tô passando por cima, tá?
Mas beleza. O que que o head quer dizer? Por exemplo, né? Eu vou falar sobre o head aqui rapidão. Se eu for ver, dar um catch dentro justamente do head, você vai ver que ele tem o heads, master. O heads nada mais é do que ele está apontando, né? Estará apontando justamente para o repositório ou para a branch que você tá trabalhando agora, né? Branch nada mais é meio que fazendo um translate aqui, nada mais é que uma ramificação da versão do seu projeto, né? E justamente ou ele vai guardar a sua branch atual, ou ele vai guardar justamente o commit em que você está atualmente, beleza? A gente tem um config, né, que armazena algumas informações em relação ao seu repositório de configuração do seu repositório local. Inclusive, se eu dar um git config nesse cara, você vai ver aqui, né, tem um core e ele justamente dá alguns parâmetros de configuração em si. Mas, tipo, beleza. Isso aqui eu queria passar bem por cima, tá, pessoal? Justamente do comando init e do que ele gera por trás dos planos e por que ele é importante, né? Que antes, de fato, de você começar, de fato, um projeto, você precisa dar um git init e saber o que ele está fazendo por trás dos planos. Nada mais é que ele está adicionando uma folder nova, um diretório novo com as configurações que ele precisa. Beleza? E que você pode se utilizar dele para conseguir justamente automatizar e facilitar bastante o seu trampo dentro do contexto do Git. Novamente, não se preocupa em entender o que tudo isso significa ainda. Eu vou trazer bastante vídeo e com o passar do tempo isso vai se tornar mais esclarecedor, beleza? Eu queria apenas trazer justamente esse conceito por trás dos panos do comando git init para saber que existe, né? Que você pode se utilizar bastante feature que esse cara tá fazendo. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Deixa um like e comentário se tiver alguma dúvida. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Valeu, pessoal. Falou!